Saudações, saudações calorosas a todos inscritos no canal Centro de Explicação Online MOS. Saudações a todos que estão aqui pela primeira vez. Sintam-se todos cumprimentados. Meu nome é Fernando Luiz Gandanga, sou professor aqui neste canal e teremos a resolução agora do exame de História 2024. Este exame que tem 54 questões. Bom, já recomendo, antes de avançarmos, que para não se esquecer, né, inscreva-se no canal, assim terá mais ou menos um lembrete na hora que eu for a lançar um vídeo, e este vídeo possivelmente será de seu interesse. Inscreva-se e ativa o sino de notificações. Curta se gostou, se não gostou também pode colocar dislike sem problemas. Compartilha com mais pessoas, de modo com que mais gente possa entrar no canal e debruçar-se deste conteúdo que aqui tem, ok? Vamos à primeira unidade que é avaliada no exame de História, que é a historiografia. Antes de irmos para as perguntas, é importante dizer que historiografia é uma análise documental de assuntos históricos, não é? Esses documentos devem ter assuntos históricos de um determinado tempo ou lugar, ok? Então, quando falamos de história, os dois conceitos principais são tempo e espaço. Se por acaso aparecer uma pergunta similar a essa no exame, já sabem, é só tentarem ver se na definição vem uma expressão que nos remete ao tempo e uma expressão que nos remete ao espaço. Nem sempre vai aparecer aquela definição clássica, não é? De que história é a disciplina que estuda o homem no tempo e no espaço. Nem sempre, ok? Então, temos que pelo menos pegar esses dois conceitos e ver qual é a relação com as alternativas que lá vão ser colocadas. Então, a historiografia ela vai analisar a história. O que vai analisar a história, por exemplo, da Idade Média, o que vai analisar a história dos cristãos, o que vai analisar a história da Antiguidade Clássica, a história dos análises, muito mais. É a historiografia. O que vai analisar a história da África é a historiografia africana, ok? Então, vamos para a resolução das perguntas. Pergunta número 1. As primeiras literaturas de caráter histórico foram: alternativa A, os antigos escritos hieróglifos egípcios. B, as cosmogonias e mitografias. C, Código de Hammurabi. D, os antigos escritos cuneiformes sobre a Mesopotâmia. Vamos analisar alternativa por alternativa. Realmente, essa forma de escrita na alternativa A, que usa os hieróglifos, foi inventada no Egito, que em paralelo tínhamos uma outra forma de escrita que foi inventada na Suméria, concretamente na região que estava entre rios e Mesopotâmia. Aliás, na Mesopotâmia, concretamente na Suméria, porque Suméria estava dentro da Mesopotâmia, ok? E o nome da escrita foi escrita cuneiforme, certo? Mas nós estamos a falar das primeiras literaturas, não a primeira forma de escrita, não. Literaturas. Estamos a falar do quê? De histórias, certo? As cosmogonias e mitografias, com certeza, porque nós sabemos que as cosmogonias, assim como as mitografias, eram histórias que mostravam a tentativa de justificar a origem do homem através, pode ser de deuses e muito mais, ok? Então, as cosmogonias e mitografias com certeza são a resposta certa aí. Só que temos um outro ponto aí, que é a alternativa C, que fala do Código de Hammurabi, rei da Babilônia, antigo rei da Babilônia. Essa foi a primeira legislação criada no mundo, tá bom? O Código de Hammurabi foi a primeira lei que foi criada no mundo. Que lá tinha, por exemplo, uma das leis chamada Lei de Talião, certo?
como a famosa expressão diz, lei de Moisés, não é? Se você mata, você é assassinado, assim em diante. Então a lei italiana estava próxima a isso. 2. A ciência que tem relação com a história e que estuda as moedas e as medalhas consideradas sob ponto de vista morfológico e interpretativo chama-se. A alternativa certa aí com certeza é numismática, desculpa. Ei, esse nome é difícil. Mas é realmente essa alternativa, não é? A numismática, ela analisa as moedas, ela analisa as medalhas, ela analisa como é que eram essas coisas que eram usadas lá na antiguidade, ok? Então, ela faz uma análise, primeiro para poder ver se é referente ao tal período que se refere, ok? E o ponto número 2, verificar já a questão do conteúdo que está aí, certo? Então, a alternativa certa é essa. Por que é que não é linguística? Linguística é a ciência da linguagem, ok? Onomástica, esses nomes. Onomástica estuda os nomes, a origem dos nomes próprios, cuidado, os nomes próprios, não é? Verifica a origem, a caracterização, a formação também dos nomes próprios. O que são nomes próprios? São aqueles nomes que usamos para pessoas, muito mais. Aqueles que são geralmente grafados com letra maiúscula. Aliás, começados com letra maiúscula, para quem não sabe o que é grafar. Paleografia. Paleografia, ela analisa manuscritos. Diferentemente da numismática, a paleografia, ela já vai analisar documentos escritos. É uma linguagem antiga e vai traduzir para uma linguagem atual de modo a facilitar a compreensão. Ok? Por exemplo, os que traduziram os antigos escritos hieróglifos do Egito, não é? Foram os paleógrafos, certo? Pergunta número 3. As fontes escritas epigráficas são aquelas que, alternativa A, encontram gravadas, aliás, antes de avançarmos mesmo, para não levarmos muito tempo, fontes epigráficas são aquelas que foram gravadas em material duro. É só colocar isso. Aquela que as informações estão gravadas em material duro, duro de duro mesmo. Vamos começar com a alternativa A, onde vem pergaminho. Pergaminho era uma pele de animal, certo? Era um documento feito com pele de animal. Com certeza não é algo duro. Estamos a falar de material duro, ok? Na alternativa B temos o quê? Temos bronze, bronze realmente duro, mármore realmente é duro, cerâmica, igualmente a cerâmica é dura. A alternativa correta é B, ok? Vamos analisar o porquê da C não estar correta. Na C vem Bíblia. Bíblia não é um material duro, é uma folha. Assim como o próprio papiro. Papiro e pergaminho são dois tipos de papéis que foram inventados no Egito, não é? O papiro vinha da árvore, o pergaminho vinha da pele do animal. Ambos tinham quase a mesma função. Alguns eram usados para poder transcrever informações dos escritos e hieróglifos do Egito, ok? A linha D, pergaminho não pode ser, diplomas e atas, com certeza a alternativa D não pode ser. Vamos para a pergunta número 4. Das historiografias que se seguem, as antigas são... Deixa eu ver a minha carga. Ainda estamos bem. Bom, estamos a falar das historiografias antigas. A historiografia judaica é antiga, ok? Assim como a historiografia grega e romana, são clássicas, são antigas essas. A historiografia cristã é antiga, mas há um pequeno porém. Há uma historiografia cristã medieval. Essa cristã medieval, ela não é antiga.
é da Idade Média. Então, quando se diz historiografia cristã, não se discerniu se é cristã antiga ou se é cristã medieval. Ok? Então, não podemos enquadrar a linha A como sendo correta, por causa dessa falta de clareza aqui na historiografia cristã. Mas as restantes estão corretas. Estamos juntos? Cosmogonias não eram historiografias, eliminamos essa alternativa. Tem um outro porém aí que mostra que não podemos considerar essa alternativa como sendo correta. A historiografia marxista, que é do século XIX, não pode constar aí. Temos a alternativa C, que diz o seguinte: historiografia judaica, correto? Grega e romana, correto? Cristã antiga, essa sim, é antiga. Então ficamos até então com a alternativa C. E a alternativa D, por causa de ter marxismo aí, com certeza não pode constar. Vamos para a pergunta número 5. Para além dos anais eram tipos de documentos que eram produzidos na Idade Medieval, não é? Principalmente no período da historiografia, a se entrar mais ou menos na historiografia palaciana, ok? Eram documentos que eram produzidos anualmente para poder mostrar mais ou menos o decorrer das atividades e muito mais. E de salientar que nesse período também temos a produção das crônicas, ok? Que eram mais ou menos alguns relatos de como é que os reis eram e muito mais. Eram como se fossem historiografias encomendadas, não eram totalmente científicas, porque quando você chama alguém para vir escrever informações acerca de si, com certeza que não vai dizer que você faz xixi na cama. Não faz sentido, não é? Então, vai escrever somente a parte bonita. Ah, você é inteligente, você teve méritos, você, por onde passou, sempre foi ovacionado e muito mais. Então, não eram de grande credibilidade essas historiografias. Voltemos à pergunta. Para além dos anais, as fontes de historiografia medieval incluem as agiografias. Uau! As geografias são fontes históricas, é claro, do período da Idade Média, e que dentro delas nós tínhamos mais ou menos o relato de como é que eram os santos, os papas e muito mais. Então, eram praticamente a narrativa de como os santos eram. Basicamente isso. Falavam principalmente disso, ok? Vamos ver qual das alternativas é a mais correta. A. Biografias dos santos. Ok. As geografias eram constituídas por biografias dos santos, com certeza. Tínhamos lá as biografias dos santos, onde escreviam mais ou menos quem é o santo fulano, nasceu aonde, blá 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 blá. Essas são as geografias. Vamos ver se tem uma outra alternativa que faz sentido. Diplomas de origem papal, com certeza não. Manuais de confessores, não. Atas de concílios e sínodos, com certeza não. Ficamos com a alternativa A como sendo a mais correta. Na impossibilidade de encontrar fontes fidedignas acerca das origens de Roma, Império Romano, grandes nomes aí temos da historiografia romana. Qual dos seguintes historiadores não hesitava em recorrer à tradição lendária? Ah, claro, é o Tito Livio. É o Tito Livio. Só para poder clarificar aqui. Historiografia grega, que veio antes da historiografia romana, os nomes principais foram Heródoto, que é o pai da história, e temos o Tucídides, que vem com análise crítica das fontes. Estamos juntos? Agora, Tito Livio, Tácito e Políbio eram da historiografia romana. Estamos juntos? Então, dentro da historiografia romana, além desses três, tínhamos o Flávio Josefo, o Suetônio, não é? O Salústio, esses outros todos fazem parte igualmente da historiografia romana. Então, de todos esses, o que quando escrevia, eu estou a ter falta de informações aqui acerca da Roma e eu tenho que escrever esse documento. Ou ele começava mesmo a pegar informações da tradição lendária, fazia a salada aí mesmo. O importante é ter escrito e acabou. Porque não tinha fontes.
E esses tinham a responsabilidade de fazer esse trabalho. É como se te incumbissem uma responsabilidade e não te dessem material para você poder cumprir com essa tarefa. Ok? A alternativa certa é a número 7. Apesar dos grandes contributos dados pela historiografia positivista, ela recebeu algumas críticas pelo fato de... Bom, a historiografia positivista é aquela que tenta usar, nesse caso, as formas, os métodos usados nas ciências naturais para poder justificar a história. Ela queria que a história fosse justificada através das formas ou dos métodos usados nas ciências naturais, onde teríamos o quê? A experimentação, a comprovação, sei lá o quê. Então, essas formas, se vocês forem analisar, os documentos históricos não têm como serem analisados dessa forma. Tem que ter alguém para poder ligar as informações. E eles diziam, não, as informações já falam por si. Não há necessidade alguma de se ter alguém para poder começar a justificar isto ou aquilo. Ok? Então, na alternativa A, vem defender a relatividade do conhecimento em oposição ao conhecimento absoluto, reconhecer apenas 3 estágios da evolução da sociedade, não. Reduzir o papel do historiador e tentar formular leis para explicar os fatos históricos. Com certeza, essa é a alternativa certa, ok? Pergunta número 8. Se há uma parte que eu tenha saltado que vocês precisam um bocadinho de mais detalhes, por favor, coloquem aí nos comentários. Igualmente, quem acha que uma das alternativas que eu dei pode não ser a mais correta, peço para colocar nos comentários, mas tem que justificar. E as pessoas que comentam, algumas que eu depois respondo, só que já não colocam mais a resposta lá no fim, não é? Então, se comentou, eu não levo geralmente 2 dias para poder responder. É só depois voltar a espreitar para poder ver a sua resposta. Tá bom? Pergunta número 8. A divisão geral da história da humanidade adotando como critério a evolução dos modos de produção. Modos de produção é uma historiografia marxista esta. Tá bom? Basta vocês verem modos de produção, realmente é uma historiografia marxista que fala muito mais do socialismo, ok? O homem que trouxe à tona o socialismo científico foi o Karl Marx, ok? Então, foi obra de Augusto Comte, foi o pai do positivismo, não pode ser. Hegel foi do historicismo. E uma frase muito bonita do Hegel, muito bonita não, muito sonante, assim que se diz, bonita não tem nada de bonito. Foi o homem que disse que a África não tem história e que só existe história dos europeus em África. Bom, uma visão racista em alguns pontos e para alguns uma visão lógica, porque naquele momento realmente a África não tinha fontes escritas, não é? Claras antes das fontes que foram trazidas, aliás, produzidas no período da chegada mais ou menos dos portugueses, dos europeus, generalizando. E Kizerbo foi um homem que escreveu muito mais sobre a evolução do homem, não é? Se vocês querem ver informações sobre os povos primitivos, visitem muito o Kizerbo, não é? Aproveito dizer que Niwit, se vocês quiserem ver um bocadinho sobre a história de Moçambique, de forma clara, não tão clara assim, porque tem tendências, não é? É uma história tendenciosa para um determinado partido, certo? E não preciso falar aqui o partido. Então, se quem quiser ver informações sobre a história de Moçambique, essa história que geralmente é avaliada, claro, pode visitar as obras do Niwit, ok? Pergunta número 10. Na historiografia moçambicana, a obra Lutar por Moçambique, claro, é de Eduardo Mondlane. Essa é bom fixarem esse nome porque vamos precisar muito, tanto na disciplina de História, assim como na disciplina de Língua Portuguesa, ok? Para os que estão a fazer Português e História. Pergunta número 9. A historiografia palaciana caracterizava-se por ser de iniciativa eclesiástica? Não era de santos, isso não tinha nada a ver com igreja.
A historiografia palaciana, como eu disse antes, era uma historiografia encomendada. Os reis encomendavam alguns cronistas para chegarem lá nos seus aposentos e começarem a relatar. É como se, por exemplo, você chegasse aí e começasse a ditar. Bom, eu fui, na minha infância, isto, mas isto, mas isto, mas isto. Eu fiz isto, mas isto, mas isto. Escrever aí. Escrever isso aí. Bom, não era para ser cômico. Porque a alternativa B, ser produzida pelos monges, com certeza não era produzida pelos monges, era pelos cronistas. Não estava ligada à igreja, ok? C, preocupar-se em transmitir uma imagem fiel e objetiva da instituição servida pelo cronista. Ok. Há um pequeno problema aí. Nessa alternativa temos a expressão fiel. Quando a informação é encomenda, quando você encomenda alguém, como eu disse lá anteriormente, dificilmente essa pessoa vai ser fiel, vai falar a verdade acerca de si, não é? Então não era fiel. Preocupar-se em transmitir uma imagem mais conveniente à instituição servida pelo cronista. Simples quanto isso. Era o mais conveniente, o que passava muito mais, extrapolava os limites da ciência e abarcava muito mais os interesses pessoais dos próprios reis e muito mais. Então a alternativa mais correta é D11. O método crítico em história compreende duas principais operações que são, as operações que fazem parte do método crítico em história é a crítica interna, assim como a crítica externa. Estamos juntos? Então, a crítica interna, ela busca mais a questão de credibilidade da informação que está lá dentro. E a crítica externa, ela busca a autenticidade, se o documento é autêntico ou não, ok? Então, essas partes são realmente as fases ou as operações do método crítico. Se você, por exemplo, encontra uma certa fonte, você vai fazer primeiro a crítica externa, que é verificar se o tal documento por fora é autêntico ou não, é referente ao tal período ou não. Depois vai fazer uma crítica interna, ver se realmente a informação que está lá dentro compreende ou bate com a informação que disse ser desse tal período, tá bom? Então, aí temos, por exemplo, a questão da heurística e hermenêutica, que também são umas candidatas, mas não são realmente as alternativas mais corretas. E análise e síntese também não podem fazer. A alternativa mais correta aí é D. História geral. As primeiras sociedades de classes, Egito e Mesopotâmia. Há quem, por exemplo, diga que é Grécia e Roma, só que é um pequeno problema. Se quiserem debater, podemos ir em off. Grécia e Roma são civilizações clássicas, não de classes. Civilização clássica é aquela que a sua informação é duradoura, praticamente algo que não perde valor, certo? Essa é a clássica. E sociedades de classes são aquelas primeiras sociedades de classe. Estamos a falar do quê? Das primeiras sociedades que conseguiram hierarquizar a questão da divisão administrativa dentro de uma comunidade. Por exemplo, onde temos o rei, onde temos os magistrados, sei lá o quê. Continuando, pergunta número 13, ok? Na periodização da história, considera-se que a queda do Império Romano do Ocidente marca o início da Idade Média. Com certeza, isso foi em 476, tá bom? Todos os anos que estão aí são relevantes. Temos 1543, não me lembro muito bem desse ano, mas me lembro de 1453. Sim, esse ano sim, a queda de Constantinopla, ok? 476 já está lá no que está -se a referir, que é a queda do Império Romano do Ocidente. Aqui 1505 é a criação da feitoria de Sofala, não é? Já na chegada dos portugueses aqui a Moçambique. Tem 1914, início da Primeira Guerra Mundial. Essas datas é bom registrarem. Se tiver um caderno, é bom registrar, tá bom? Então, 1543, não me lembro lá muito bem. Acho que tem a ver com Maquiavel essa data. Me lembro muito mais do Maquiavel, tratando-se dessa data. Lá já dentro do Renascimento e muito mais.
Pergunta número 14. Dos três movimentos que configuram a reforma religiosa, o calvinismo defendia que há salvação pela fé e não pelas ações. Então ele dizia que o homem é salvado pela fé e não pelas suas ações, ok? Alternativa A, salvação pela e não pelos seus atos. Parece que falta alguma coisa aí. B, teoria da predestinação, não. Igrejas sem imagens, não. Salvação pela fé e pelas boas ações, não, não, não. É a alternativa A. 15. A primeira Constituição contemplava a separação de poderes. Foi uma Constituição americana, tá bom? De 1787. Alternativa C, certo? Nesse período de 1642, acho que temos uma das revoltas lá na Inglaterra, lá, ou a guerra, acho que foi a Revolução Gloriosa ou Puritana, uma das duas. Se não me engano, não tenho certeza disso. Francesa, 1789. Nesse ano aí temos o fim da Idade Moderna, não é? O início da Idade Contemporânea, é a Era Industrial. Foi o ano da Revolução Burguesa Francesa, tá bom? Pergunta número 16. No contexto das fases da Primeira Guerra Mundial, a primeira fase constitui aliás, Guerra Relâmpago, ok? Destacando-se a Batalha de Mami e conquista da Polônia. Batalha de Mami foi um bocadinho depois, assim como de Verdun na alternativa B que estou a ver. Foi depois, tá bom? Mami. Não. Verdun é que foi depois. Verdun é que foi em 1916. Exatamente. Batalha de Mami, conquista da Polônia, foi exatamente no período da Guerra Relâmpago. Eu que estava a me enganar. A alternativa mais correta aí é a alternativa A. Essa Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e terminou em 1918. E é importante falar que a Alemanha perdeu muito nessa Primeira Guerra e depois perdeu igualmente as suas colônias. Quais eram as colônias da Alemanha aqui em África? Tínhamos Camarões, tínhamos Togo, tínhamos Tanganica, tínhamos, que é a atual Tanzânia, tínhamos Sudoeste Africano, que é a atual Namíbia. Então, essas eram as colônias da Alemanha. Aliás, sim, eram colônias da Alemanha no período anterior à Primeira Guerra Mundial. Essa guerra terminou em 1918 e temos a assinatura do tratado. Temos o Tratado de Versalhes, onde a Alemanha é aplicada algumas sanções. Em 1919, temos a criação da Sociedade das Nações, igualmente nesse mesmo ano, que tinha como objetivo manter a paz ou garantir com que não houvesse uma outra guerra desta magnitude, porque a Primeira Guerra Mundial realmente foi desastrosa, assim que se diz, morreu muita gente, ok? Temos aí a Batalha de Jutlândia, a conquista da Polônia. Não. E temos igualmente aqui a Batalha da Normândia. Isso aqui foi, e conquista dos Balcãs, isso aqui foi na Segunda Guerra Mundial. Tá bom? A alternativa mais correta aí é a número 17. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, desenhava-se um novo mapa político na Europa. Como resultado, desembarque de algum desmembramento de alguns impérios e surgimento de novos estados independentes. Claro. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, há alguns impérios que sofreram, não é, esse desmembramento, e com base nisso depois surgiram outros pequenos impérios, ok? Está-se a falar aí do Império Bizantino? Não. Austro-Húngaro, com certeza. Independência de Bruxelas. Bélgica, não. Vamos ficar com a alternativa A, D. Desmembramento do Império Austro-Húngaro, independência da Checoslováquia. Apesar de que estou com um pé, independência ou de Bruxelas ou de Checoslováquia. Mas o mais sensato talvez seria ficarmos com D. Vamos ficar realmente com D. Pergunta número 18.
a Conferência de Belgrado, que deu origem ao movimento dos não alinhados, teve lugar na Jugoslávia sob iniciativa dos seguintes líderes. Ok? Temos Nehru da Índia, sim, fez parte realmente. Temos o Nasser do Egito, ok? Temos Tito da Jugoslávia, sim, me lembro desses nomes. Alternativa B, temos Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, nesse período, já havia falecido, tá bom? Se não me engano, nesse período ele já havia falecido. E temos na alternativa C, Indira Gandhi. Ela ainda não era primeira-ministra naquele período, então não tinha poderes para poder fazer isso. E na alternativa D, temos Indira também, que não pode ser, assim como o Hugo Chávez, da Jugoslávia, que também não pode ser. Nesse período, ele ainda era muito pequeno, ainda nem era nascido ele, tá bom? Então, vamos ficar realmente com a alternativa A. O período arcaico da história grega caracterizou-se pela formação e desenvolvimento de cidades-estado, entre as quais se pode mencionar a cidade de Atenas. Sim, temos cidade de Atenas, temos cidade de Esparta, são os dois grandes estados da Grécia Antiga. Na cidade de Atenas surge a democracia, a cidade de Esparta era uma cidade guerreira. Okay? Na sua organização social, os demiurgos constituíam a alternativa à aristocracia rural, a camada inferior, segunda camada social e por fim a terceira camada social. Bom, os demiurgos eles eram principalmente mesmo artesãos, tá bom? Eles trabalhavam muito e viviam do seu próprio trabalho. Então, vamos tentar ver mais ou menos qual dessas alternativas constitui a alternativa correta. Temos aqui a aristocracia rural, não pode ser. Eles não faziam parte da aristocracia. A camada inferior, sim. Eram trabalhadores braçais, sim. Essa pode ser. A segunda camada social, composta por pequenos proprietários. Não eram proprietários. Eram mais ou menos na estrutura próximos do nível mais baixo. Não exatamente do nível mais baixo, mas eram próximos do nível mais baixo. Terceira camada social eram artesãos e viviam do seu próprio trabalho. Com certeza é a alternativa D. Vamos para outra pergunta. Imensas desculpas, tive uma pequena interrupção, mas vamos a isso. Bom, alguns até que haviam sugerido para colocar o celular no modo avião. É recomendado, só que é para algumas chamadas importantes que não podem ser perdidas. Vamos para a pergunta número 20, que diz o seguinte: até meados do século XVIII, a Europa vivia no antigo regime, cujas três principais características foram... estamos a falar da Idade Medieval. Tínhamos a igreja, que era o clero, tínhamos os reis, que era a nobreza, e por fim tínhamos o terceiro estado, que era composto por pequenos proprietários de terra, assim como os próprios trabalhadores, que eram os servos, certo? Então a alternativa correta é realmente essa, da linha A. Número 21. A Revolução Francesa, iniciada em 1789, foi guiada pelos seguintes princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. A linha B. Pergunta número 20. Até meados do século XIII, a Europa vivia no antigo regime, cujas três principais características foram... Estamos a falar da Idade Média, tá bom? Então, na Idade Média tínhamos o quê? Tínhamos, vamos ver, a alternativa A, clero, com certeza que era a igreja, os papas muito mais, a nobreza, os reis, sim, tínhamos o terceiro estado, que era o povo, onde tínhamos lá pequenos proprietários de terra, assim como os servos que trabalhavam e eram presos à terra. Período de feudalismo, tá bom?
Número 21. A Revolução Francesa, iniciada em 1789, foi guiada pelos seguintes princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. Com certeza esses são os primordiais, mas vamos tentar analisar as outras alternativas, vamos tentar ver se conseguimos eliminar. Temos a liberdade, ok, sim. Separação de poderes. Separação de poderes foi principalmente dentro da realidade da realidade das revoluções burguesas inglesas, tá bom? É claro que pedia-se isso na Revolução Burguesa Francesa, mas não era o foco principal. Então, eliminamos a alternativa B. Absolutismo, não defendiam o absolutismo. Os princípios não eram absolutismo. O absolutismo, é claro que era uma das coisas que eles pretendiam eliminar, não é? Queriam a igualdade. E absolutismo era um sistema de governação em que todos os poderes estavam centrados no rei. Temos um exemplo claro mesmo da própria França, onde tínhamos Luís XIV, XVI e muito mais. Esses que foram líderes grandes, mas grandes mesmo, líderes autocratas. Todo o poder estava dentro deles. Estamos a falar do quê? Igreja era com eles. O assunto do poder executivo, legislativo, judicial também estava com eles. Eram praticamente a representação divina na Terra. Ok? Pergunta a seguir, 22, já estamos na história da África. A que teoria de partilha da África se refere? A seguinte frase: a partilha da África foi o culminar do longo processo de dilapidação do continente, iniciado com a chegada dos primeiros europeus em África. Vamos tentar ver as alternativas, o que dizem. Teoria econômica, com certeza não, porque seria mais ou menos, aí teria mais ou menos uma parte que mostra que o motivo principal da partilha da África foi por questões econômicas, com certeza não. Psicológicas também não pode ser. Dentro das psicológicas nós poderíamos talvez ver a questão de superioridade dos brancos em detrimento aos africanos, que teríamos um exemplo claro, por exemplo, darwinismo, sei lá o que, mas não é, não estamos a tratar disso aí. Teoria diplomática, estamos a falar de uma nação acima de outra, com certeza não. Essa é uma teoria de dimensão africana, estamos juntos. Número 23, as primeiras moedas usadas no comércio árabe na costa oriental africana foram o ouro e a prata. Essas foram as primeiras moedas, tá bom? Foram as primeiras mesmo moedas. O ouro e a prata foram as primeiras. No âmbito do comércio triangular, os escravos levados do continente africano destinavam-se à América, América, aliás, não à Europa, à América. Então, eliminamos todas essas outras alternativas e ficamos com D. Você não precisa saber que tipo de produto geram. É só saber que era na América. Acabou. Vamos para a pergunta número 25. Alguns dos principais líderes da resistência na África ao sul do Saara. Sim. Ao sul do Saara temos na parte austral também, não só ao sul do Saara. Tem que ser na parte austral, ok? Ao sul do Saara estamos a falar da África Negra, África Subsaariana. E não é só África Subsaariana, tem que ser mesmo a África Austral, mais para baixo. Estamos a falar de Moçambique, Botsuana, África do Sul, Angola, o que, Tanzânia, sei lá o que, esses países aí que estão aqui embaixo. Quem não tem informação acerca disso é só ir pesquisar, tem em qualquer lugar. África, é só pesquisar África Austral, ok? Então, vamos lá. Em Moçambique temos o grande líder Ngungunyane, que liderava o estado de Gaza, que ocupava tudo a sul do Save. Ok? Sul do Save não, sul do Zambeze. Tudo que estava a sul do Zambeze estava praticamente no domínio de Ngungunyane. Tudo não exatamente, mas a maior parte. Temos o grande Samuel Maherero, sim, Lubengula, claro, Samori Touré. Agora, Kwame Nkrumah não pode ser, é da África Ocidental, sim, da África... É de Ghana. Não pode ser, tá bom? Premp também não pode ser. Vamos lá. Chaka em Zingambangue. Exatamente, Zingambangue é da Angola. Ok? Chaka sim. Então ficamos com a alternativa A,
como sendo a mais correta, 26, no âmbito das estratégias de resistência adotadas pelas sociedades e estados africanos da África Meridional e protetorado ou tutela o protetorado ou tutela foi a opção dos seguintes estados. Estamos a falar dos estados ou sociedades, aliás, africanos da África Meridional que usaram o protetorado como, ou tutela como uma opção, não é? Para poder resistir à dominação estrangeira. Vamos ver qual das alternativas é a mais correta, ok? Temos os Ndembele, Xangana, Bemba e Nguni, não pode ser. Xangana e Nguni não pode estar na mesma alternativa por um simples fato. Xangana era mais ou menos a terra do estado de Gaza, era um estado de Gaza, não é? Então, o nome desse povo não é? Era chamado povo Nguni, não pode ser, tá bom? Então, eliminamos isso. Temos os Soto, Swazin, Watu, Tswana e Luzi. Faz mais sentido que seja a alternativa B, mas vamos tentar ver as outras alternativas. Temos Khoikhoi, Khoza, Mpondo, Tembo, Fingo e... Khoikhoi é uma comunidade primitiva, não pode ser, tá bom? É uma comunidade muito primitiva. Então, os que sofreram os ataques portugueses foram já os sedentários, não foram os primitivos. Então, temos Biza, Lungu, Iwasenga, Chewa, Nyanja, Inkondi. Ok. Vamos ficar com a alternativa D. Apesar de que estou em dúvida se é D ou B. Peço para alguém que tiver uma resposta clara sobre isso, colocar aí. A revolta Maji-Maji se deu em Tanganyika entre 1905 e 1907. Foi motivada pelo fato de os alemães capturarem jovens para servirem ao seu exército nas vésperas da Primeira Guerra Mundial. É possível, não é? Porque realmente os alemães que estavam... eram mais ou menos... Tanganyika era uma colônia da Alemanha. É possível. Vamos tentar ver se tem uma outra alternativa mais correta. Os alemães e britânicos colocaram os nativos a trabalharem longas horas sem água, com certeza não. Os alemães terem morto Kinjeketili Ngwali, que era o líder dessa revolta Maji-Maji, sim, e líder espiritual do povo Maji-Maji, tá bom? O líder espiritual do povo Maji-Maji. Ok? É possível que tenha sido isso mesmo, tá bom? A alternativa mais correta mesmo, podemos colocar a alternativa C, faz mais sentido. 28. Em 1914, os seguintes estados africanos encontravam-se politicamente independentes do jugo colonial. Claro, a Etiópia não foi dominada até esse período aí. A Itália tentou mesmo, mas sofreu grandes perdas, não é? Na batalha liderada na parte da Etiópia, né? Era liderada por Rei Menelik II, que conseguiu expulsar os italianos, tá bom? Então, até 1914, a Etiópia era um país não dominado ou não ocupado pelas colônias europeias. A Libéria não tinha como ser ocupada porque Libéria era um terreno mais ou menos protegido pelos Estados Unidos. Aqueles negros que saíram no período de tráfico de escravos para lá nos Estados Unidos foram reproduzir-se. E em pouco tempo encheram aquelas cidades lá dos Estados Unidos. Então, por temer que os negros ficassem como maioria lá nos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos mandou essas pessoas todas para a África, numa região chamada Libéria. Tá bom? Então, não tinha como os outros países europeus irem dominar aquele povo. Não tinha como. Estavam sob tutela e proteção dos Estados Unidos. Então, a alternativa correta com certeza é A. Temos Etiópia, temos Libéria. Vamos para a pergunta número 29. O Império Ultramarino Português em África era constituído por... sim, vamos. Temos Cabo Verde, com certeza. Guiné-Bissau, com certeza.
Temos igualmente São Tomé e Príncipe com certeza, Moçambique com certeza, Angola com certeza. Está bonito. Timor-Leste não pode ser, não é da África, Guiné Equatorial também não pode ser aí. A alternativa D está incompleta. A alternativa mais certa é A. Os territórios outrora denominados Nyasaland é Malawi, Bechuanaland, Botswana, Sudeste Africano, era a região mais ou menos de Namíbia, como eu disse anteriormente, e temos Basotolândia, que era chamada Lesotho. Então, essa ver mais ou menos qual das alternativas é A. Simples. É importante também falarmos aí de Zâmbia, que era a Rodésia do Norte, Zimbábue, que era a Rodésia do Sul. Estamos juntos? 31, a conquista italiana da Etiópia em 1935, é claro, depois de terem perdido, voltaram com mais força e conquistaram a região da Etiópia, os italianos, em 1935, não é? Então, aqui já estavam sob a liderança de Benito Mussolini. Desaparecia o último Estado africano independente do jugo colonial, exceptuando, continua a Libéria liderando, tá bom? Libéria era protegida dos Estados Unidos. Estamos juntos? Libéria, que nunca tinha submetido ao domínio de uma potência colonial europeia. B. Pergunta número 32. As colônias francesas da África do Norte até meados do século XX foram Marrocos, Tunísia, Egito não era uma colônia inglesa, Costa do Marfim era uma colônia francesa, mas Camarões até os meados, não sei bem como é que ficou a situação de Camarões depois de ter sido perdida por Alemanha, não sei se foi para a França ou foi para outro lugar. Então vamos tentar ver. Mauritânia, Argélia. A Argélia estava sob domínio mesmo da França, ok? Marrocos igualmente, assim como Tunísia. Então ficamos com a alternativa Djibouti não. Ficamos com a alternativa B como sendo a mais correta. 33. A maior parte dos países africanos que alcançaram a independência em 1960, o tal dito ano de África, foi por via de oposição pacífica. Por via de oposição pacífica foram os casos de, principalmente os países que eram dominados pela França, tá bom? Que eram colônias da França, foram libertados principalmente nesse período. Então, aí disse Camarões. Mas já que estamos a considerar a situação de Camarões, voltemos na pergunta número 32. Vamos considerar C, tá bom? Vamos considerar a alternativa C. Consideremos mesmo. Porque os países depois se dividiram as colônias, ok? Depois da perda da Primeira Guerra Mundial da Alemanha, as suas colônias passaram para os países vencedores. Ok. Ghana não alcançou a independência em 1960, foi em 57. Côte d'Ivoire também não. Bom, a maior parte das alternativas, pelo que eu vejo aí, não faz sentido, porque não alcançaram exatamente nesse ano aí. Mas, como forma de arriscar, vamos ficar com a alternativa D. É uma forma mesmo de arriscar, não há certeza nisso. Então, quem tiver uma sugestão acerca disso, por favor, peço para colocar aí. A primeira colônia portuguesa em África a alcançar a independência, também não consigo ver mais ou menos qual foi aí a primeira. Coloquem nos comentários. Eu só sei que Angola não foi a primeira, assim como Guiné, se não me engano. Guiné não, Cabo Verde, se não me engano. Não é? Então vou tentar ver se consigo achar essas respostas e trazê-las para vocês. Mas com base numa análise mais minuciosa, podemos já... Bom, vamos tentar chutar. Vamos ficar com Guiné-Bissau, não é? Porque eu me lembro que quase todos esses, excetuando Guiné-Bissau, alcançaram em 75, não é? Tanto Cabo Verde, São Tomé e Angola, se não me engano, alcançaram em 75, depois daquela crise
política lá em Portugal, daquele golpe de Estado que se deu em 74, acho que foi abril, não é? Yeah, acredito que realmente Bissau foi o primeiro. Vamos para a pergunta número 35. Em 1976, 5 estados da África Austral agruparam-se para formar a linha de frente. Bom, a linha de frente tinha como objetivo ajudar os outros países a alcançarem a independência. Foi criada em 76, quer dizer que foi antes, mas bem antes mesmo, de alguns países alcançarem a independência. Então vamos tentar ver, através da eliminação, qual é a alternativa correta. Suazilândia não pode ser. Suazilândia não fez parte. Se não me engano, Suazilândia não fez parte, sim. Suazilândia não fez parte dessa linha de frente. África do Sul também não fez parte, era antes de se tornar independente dos Boers, ok? Do apartheid. Então não podem fazer parte esses dois países. Na linha B temos Angola, sim, faz sentido. Botsuana, Moçambique, ok. Tanzânia, assim como Zâmbia, faz sentido. Essas sim. Namíbia não faz sentido por um simples fato. Namíbia foi o último país da África Austral a alcançar a independência em 1990, tá bom? Então, Namíbia não pode ser. Namíbia não pode ser. Temos aí igualmente Suazilândia também que não pode fazer parte na alternativa D. Temos Lesoto, não pode constar da lista, assim como a própria África do Sul também. Zimbábue era antes de alcançar a independência. Zimbábue alcança a independência em 1980. Então não pode ser. Então ficamos realmente com a alternativa B como a mais correta. 36. Julius Nyerere, Kenneth Kaunda e Hastings Banda, ok? Foram líderes nacionalistas africanos dos seguintes países. Bom, estamos unânimes todos em dizer que Julius Nyerere é de Tanzânia, ok? Agora, Kenneth Kaunda é de onde? Simples, Zâmbia. É de Zâmbia. Então, só com esse nome já conseguimos saber mais ou menos se o Banda é de onde, é de Malawi. A alternativa correta é a história de Moçambique. Por volta dos séculos 3 e 4, começaram a instalar-se em Moçambique e em outras regiões da África Austral comunidades de agricultores e pastores que receberam a designação genérica de Bantu. Foi Bantu. É o povo Bantu, é o período da expansão Bantu, que vinham da região de Luba-Congo, ok? Não pode ser Khoikhoi, porque eram os povos primitivos que foram encontrados pelos Bantus já aqui, ok? Então os Bantus vieram encontrar um povo aqui. Eles não vieram povoar essa região quando estava vazia, tinha um povo. E esse tal povo tinha a denominação Khoisan, que foi junção do povo Khoikhoi e o povo San, ok? Número 38. Uau! Este exame é bem comprido, 54, uau! Ainda temos um longo trabalho pela frente. Já passamos de mais de 1 hora, mas tudo bem. A existência das primeiras comunidades de agricultores em Moçambique é testemunha pelas estações arqueológicas. Bom, a estação arqueológica que eu me lembro muito bem, que fala sobre as comunidades de agricultores dos Bantu, aqui em Moçambique, é de Xungweni e da Matola. A estação de Chibuene na lista de estações que eu tenho não faz parte, ok? Mas há quem diga que faz parte, mas eu tenho certeza realmente que a estação de Matola faz parte. Então vamos ficar com a alternativa. Bom, tinha que ser C aí. Número 39. O estado de Monomotapa foi fundado no século XV, claro, no ano de 1440 a 1450, por um grupo Karanga, dirigido por Nyatsimba Mutota. E depois esse foi sucedido pelo seu filho Matope. Aí temos Soshangani, que foi o líder, o fundador do estado de Gaza, também chamado de Manicusi.
e que foi sucedido pelo seu filho Muzila. E depois teve que lutar pelo Maué, pelo poder, o que. 40 diz que durante o período mercantil em Moçambique, Maniquene funcionou como um entreposto, era um entreposto comercial, tá bom? Era um entreposto comercial Maniquene. Então a alternativa certa é C. Não há necessidade mais ou menos de aprofundarmos isso, não vai nos levar mais tempo. 41. O ciclo de ouro em Moçambique termina em 1693. É importante falar disso. O ciclo de ouro começa em 1505 com a fundação da feitoria de Sofala e termina em 1693, como vocês podem ver. Inicia-se um outro ciclo aí de Marfim que vai até 1770. Inicia-se um outro período que é o ciclo de escravos que vai até 1840. Ok? Disse que o quê? Este ciclo termina quando o quê? Quando revoltosos de Muinemutapa assassinam o padre Gonçalo da Silveira após batizar o Muinemutapa reinante. Não, com certeza que não foi isso. Termina o ciclo de ouro porque já não tinha mais prestígio, não metia mais dinheiro, tá bom? Então vamos ver, Xangamiro Dombe se revoltou? Não. Ouro perdeu valor no mercado, sim. A alternativa correta é essa. Vamos para a pergunta número 42. No contexto do movimento abolicionista, Portugal aboliu o tráfico de escravos no Império Português sucessivamente em... eu me lembro que o primeiro ano da abolição da escravatura foi em 1836, ok? Depois tivemos uma carta em 1842 e a finalíssima foi em 84. Então ficamos realmente com a alternativa C. Vamos para a pergunta número 43. Durante Mfecane. Mfecane foi o movimento de povos em busca da sua libertação. Saíam da região da Zululândia, porque haviam conflitos, não é? E esses povos migraram para a região atual de Moçambique e fundaram o estado de Gaza, ok? Então, esse estado de Gaza foi fundado por Soxangani ou o Manicusi, tanto faz. E aqui pergunta-se, o nome Gaza atribuído ao seu estado deveu-se ao quê? Era o nome do pai dele. São relatos, né? Dizem que era o nome do pai dele. Vamos com a alternativa C. O sistema de prazos na região do centro de Moçambique, a partir do século XVI, resultou da presença comercial portuguesa, presença colonial portuguesa, conquista de terras pelos portugueses, conquista de terras pelos árabes. Bom, esse sistema de prazos na região de Moçambique resultou nesse período do século XVI, estamos a falar de 1700, 1500, aliás, e alguma coisa, mesmo da presença portuguesa comercial em Moçambique, porque era antes da presença colonial. Tá bom? Então, vamos para a pergunta número 45. Os portugueses tentaram estabelecer em Moçambique o sistema de prazos da coroa, sim, e este vigorava por quantas gerações? Por 3 gerações. Número 46. Em 1930 cessaram os privilégios das companhias na colônia de Moçambique, continuou em atividade apenas a Companhia de Moçambique, tá bom? Essa cessação dos privilégios das outras companhias deveu-se ao ato colonial decretado por Salazar em 1930. 47. Na greve de 28 de agosto de 1933, a famosa greve de 500, os estivadores do porto de Lourenço Marques exigiam que aquele dinheiro que havia sido retirado, não é, fosse reposto, tá bom? Então, o aumento não, reposição de 0,50 escudos, alternativa D, do seu salário diário, alternativa D a mais correta. Número 48, estou a tentar ver se consigo ser rápido porque o vídeo está a ficar muito comprido. Núcleo de estudantes, aliás, ANESAM, foi fundado em 1949, tudo bem. Vamos tentar ver qual dos nomes fazia parte. Eduardo. Bom, dando continuidade,
tive um pequeno imprevisto. Vamos continuar. Ah, o núcleo de estudantes secundários africanos de Moçambique, NESAM, fundado aliás em 1949, contava com figuras como Eduardo Mondlane, sim, fez parte, Joaquim Sano, ok, Samora Machel, não me lembro desse nome do grupo, mas me lembro de Armando Guebuza, sim, fez parte. Josina Mutemba, claro, fez parte, assim como Pascoal Mucumbi. Ficamos com a alternativa C como a mais correta. Vamos para a pergunta número 49. O decurso e a experiência da luta pela independência em Moçambique despertaram a necessidade de contar com mulheres no processo. Em março de 1967, fundou-se o destacamento feminino. Antes da DF, ok, existia uma organização feminina designada por LIFEMO, Liga Feminina de Moçambique, tá bom? Foi LIFEMO. Não pode ser OMM, porque OMM fundou-se em 1973. Não me lembro de ter ouvido Molimo nem Mulheres da Vanguarda, mas eu sei que a primeira organização a ser criada nesse processo da libertação foi a LIFEMO, tá bom? Que foi Liga Feminina de Moçambique, tá bom? Vamos para a pergunta número 50. Poucos anos depois do início da luta de libertação nacional, dirigida pela Frelimo, começaram a surgir territórios livres da dominação colonial que receberam a designação de zonas libertadas. As primeiras zonas libertadas surgiram nas atuais províncias de Cabo Delgado e Niassa, tá bom? São as primeiras zonas libertadas. Pergunta número 51, 20 de setembro de 74, ok? Tomou posse o governo de transição em Moçambique, sim, em qual Joaquim Sano era era o ministro das Relações Exteriores, e temos Mário Machungo, estou a me esquecer deste, mas era assim parte do governo da transição, um governo que preparou Moçambique para a sua independência em 75, tá bom? Depois da vitória em 7 de setembro de 74. Ok, então este governo de transição, vamos ver, ministro das Relações Exteriores, Chissano, ok, tudo bem. Ministro das Finanças, vamos tentar ver se temos mais uma alternativa que coloca Chissano como ministro das Relações Exteriores. Primeiro-ministro, não. Ministro das Finanças, não. Primeiro-ministro também não. Ficamos com a alternativa A. 52, no dia 25 de junho de 75, proclamou-se a independência da República Popular de Moçambique. E esta designação durou até a aprovação da nova Constituição, que transformaria Moçambique em República de Moçambique, não é? Que transformaria, aliás, em República de Moçambique. Isso no ano de 1990, tá bom? É o ano que temos a Constituição multipartidária e sai-se da República Popular para a República de Moçambique. Temos anos importantes aí, igualmente, temos 1980, independência de Zimbábue, 1994, primeiras eleições. 85, não me lembro lá muito bem desse ano. 53, depois da independência nacional, o governo de Moçambique desenhou estratégias e planos com vista a alcançar um rápido desenvolvimento do país. O plano que definiu a década de 1980 como década de desenvolvimento foi a PRES, tá bom? PRES, alternativa D. Vamos para a pergunta número 54, a última. No âmbito da democratização do país, as primeiras eleições democráticas foram realizadas em 94, como eu disse. Em 92 tivemos a assinatura dos Acordos da Paz, 90 tivemos isso que eu disse, a Constituição multipartidária. Em 86 temos a morte de Machel. Espero realmente que tenham gostado da aula. Inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo com mais pessoas, peçam para as pessoas poderem se inscrever. Estamos com a meta de chegar nos 1000, estamos quase, só faltam poucas pessoas. Assistam
toda a aula, de ponta a ponta, isso também ajuda bastante, não é? É a próxima meta essa. Então, fiquem bem, um beijo e